Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Daniel Kamura, eu sou ortopedista e o tema de hoje é um assunto que é muito importante e que gera muitas dúvidas. Hoje a gente vai esclarecer qual que é a diferença entre contusão, fratura, luxação e entorse. É muito frequente, né? Por exemplo, um paciente aparece no pronto-socorro que teve uma intercorrência no jogo de futebol, acabou trombando com outro amigo que estava jogando com ele. Ele chega no PS, é avaliado pelo médico, e aí depois que faz a radiografia vai dar uma olhada, o médico explica que ele não teve uma fratura, e o paciente sempre fala: "Ah, doutor, então foi só uma luxação?" Isso é muito comum. E nesse vídeo a gente vai explicar o que é uma luxação, e vamos ver se de vez por todas a gente consegue extinguir, né, essa confusão que a população em geral faz. Combinado? Então bora lá. Então vamos começar pelo mais básico, que é a contusão. O que é a contusão? Basicamente, a contusão é quando um anteparo ou alguma coisa bate no seu corpo. Então, por exemplo, você toma um soco no peito, né? Então, essa agressão que você sofre, né, você acaba machucando um pouco da parte da musculatura, você pode machucar algumas estruturas dos planos profundos, mas quando é só esse impacto, sem gerar a quebra do osso ou a lesão de outras estruturas, isso a gente considera como uma contusão. Como os sintomas, o que o paciente vai apresentar, né, após sofrer uma contusão, é dor no local, às vezes fica muito inchado, às vezes quando ele mobiliza, né, aquela região do corpo, ele tem um pouco de dor, mas funcionalmente ele consegue manter todas as funções. Então ele consegue, por exemplo, tomou um soco no braço, foi só uma contusão, não teve lesão da parte óssea, das estruturas essenciais do membro, ele consegue dobrar e esticar o braço sem nenhuma intercorrência. Tudo bem que ele vai ter dor, às vezes vai formar um hematoma, fica um roxo, mas não é uma lesão que é grave. É uma lesão que você tratando com medicação para dor, fazendo gelo, essas estruturas vão cicatrizando e não vai ter maior sequela para o paciente. Então a segunda lesão que a gente vai abordar agora é o entorse. O que é o entorse? O entorse é quando numa região de articulação, ou seja, numa região onde dois ossos movimentam entre si, você tem um movimento traumático e como resultado desse movimento traumático, alguns ligamentos dessa região são lesados. O principal entorse, o que é mais frequente do corpo humano, é o entorse de tornozelo, né, que é super frequente em atividades esportivas, principalmente futebol. Normalmente, no caso do entorse de tornozelo, o pé ele vai para dentro e essa região da lateral do tornozelo é a região que sofre o estiramento dos ligamentos. Alguns ligamentos, inclusive, costumam romper após um episódio de entorse. Então, essas estruturas ligamentares elas ficam machucadas, mas a articulação não sai do lugar, né? O movimento ele força, né? Vai além da amplitude de movimento normal daquela articulação, mas os ossos mantêm a congruência, eles não saem fora do lugar. Isso é o entorse. No entorse de sintoma, o que o paciente costuma apresentar é dor, inchaço no local, muitas vezes após o entorse mais grave, né, no caso do exemplo que eu dei do entorse de tornozelo, o paciente não consegue pisar no chão, né, ele tem bastante incômodo, fica muito inchado, doloroso, e aí ele precisa de uma avaliação médica. Ele precisa passar no pronto-socorro ou no médico que ele costuma acompanhar, esse médico vai fazer o exame físico nele, se necessário ele vai solicitar alguns exames de imagem, normalmente uma radiografia, em alguns casos precisa fazer uma ressonância magnética, para determinar o tratamento. Casos de entorse leve a moderado, normalmente o tratamento é conservador, ou seja, não precisa operar, precisa fazer uma fisioterapia de qualidade para ir recuperando a função desse membro, mas em alguns casos, quando são lesões mais graves, ou quando acomete ligamentos que são essenciais para a estabilidade dessa articulação, aí o tratamento é cirúrgico. Então, em casos de entorse, sempre procure um pronto-socorro ou médico de confiança para fazer o diagnóstico correto da lesão e que seja determinado o tratamento adequado. A terceira lesão que a gente vai abordar agora é a famosa luxação. Popularmente, né, as pessoas confundem com a contusão, que é o que eu expliquei anteriormente. Então, no final das contas, o que é a luxação? A luxação é quando por um trauma, a congruência desses dois ossos que formam a articulação, ela se perde. Então, por exemplo, eu tenho, vamos simular que essa região aqui do meu antebraço, incluindo minha mão, é um osso. E essa mão aqui de cima é o outro osso. Você percebe que eles têm um encaixe adequado, olhando de frente e olhando de lado. A luxação é quando, através de um trauma, você perde essa congruência. E normalmente, para acontecer uma luxação, você tem que ter uma lesão grave da parte dos ligamentos, você costuma machucar a cápsula articular,
que é o que recobre essa região, e muitas vezes você lesa a musculatura. Então, no entorse, o que aconteceria aqui nesse exemplo? Esses ossos que estão posicionados um em cima do outro, eles vão fazer isso aqui, ó. Eles vão sair fora da posição. Então, você olhando de lado, ele pode estar assim, né, um completamente desassociado do outro, ou olhando de frente, eles podem estar dessa forma. Muitas vezes, no caso da luxação, o osso pode sair fora do lugar e espontaneamente voltar. Mas tem alguns casos que o osso fica para fora do lugar e aí o paciente precisa ir no pronto-socorro para que seja reposicionado. Então, assim, ao contrário do que as pessoas costumam achar, né, que a luxação é algo simples, que é só uma batida, mas na verdade a luxação costuma ser uma lesão grave, né, por envolver a lesão de tantas estruturas que são importantes para manter a estabilidade dessa região. Então, nesses casos de luxação, normalmente a gente precisa de um exame de imagem mais específico, que é a ressonância magnética, porque na ressonância magnética é o melhor exame para a gente avaliar a cápsula articular, avaliar os ligamentos, os tendões, que são essas estruturas responsáveis e manter essa articulação firme, manter a estabilidade. Então a gente tem que ver o quanto que essas estruturas foram machucadas para definir o tipo de tratamento que a gente vai precisar fazer. Alguns casos de luxação, realmente você reposiciona a articulação e você consegue tratar conservadoramente, então você pode usar um imobilizador, né, que aí dependendo da região, cada parte do corpo tem um tipo de imobilizador diferente, mas em alguns casos você consegue fazer esse tratamento não cirúrgico, mas dependendo da lesão e da região do corpo onde é lesado, esse episódio, né, essa luxação precisa de tratamento cirúrgico. Então não é uma lesão simples, tá? Não se esqueça então que a luxação normalmente é algo que tem uma gravidade alta, não é algo que é tranquilo. E por último, a gente vai falar da fratura. O que é a fratura? A fratura nada mais é do que o osso quebrado. Então a fratura nada mais é do que o osso quebrado, né? O osso ele se parte, ele se divide em duas ou mais partes. Isso pode acontecer por trauma direto, ou seja, alguma batida direta no osso e pelo impacto esse osso ele quebra, mas uma das principais causas, né, de fratura é por movimentos que a pessoa faz, às vezes não tem nem um impacto direto, mas por movimento torsional. Então, por exemplo, a pessoa está com o pé apoiado no chão e ela, por alguma intercorrência que teve numa partida de futebol, o pé dela fica preso e o corpo gira ao redor desse pé que está fixo. Então, às vezes, são movimentos torsionais que podem causar fratura. E aí, a fratura é isso, é basicamente a perda de contiguidade do osso. Então, agora a gente vai mostrar nos exemplos práticos aqui qual que é a diferença de cada uma dessas lesões. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu peguei essa peça de coxa com sobrecoxa para a gente conseguir demonstrar na prática como que é cada lesão. Então a gente vai começar com uma contusão. Então nesse caso, né, essa região aqui sofre uma agressão. Então a gente dá uma batida aqui. Então nesse caso aqui eu vou remover as camadas para a gente ver que realmente não aconteceu nenhuma lesão grave, né, no caso da contusão. Então aqui a gente tira a pele, a parte da musculatura não tem nenhuma lesão grave. Quando a gente vê aqui na parte de baixo, a gente vê que a parte óssea e que a articulação estão preservadas. Então isso aqui é uma contusão, tá? E aí o tratamento, no caso, seria o quê? Basicamente remédio para dor, gelo no local e aguardar um tempo até essas estruturas cicatrizarem, né? Uma lesão que normalmente não tem uma gravidade alta, né? Algo simples que acontece no nosso dia a dia. Então a segunda lesão que a gente vai falar seria o entorse, né? Então basicamente essa articulação se move dessa forma. O entorse seria a gente exigir um pouco mais de mobilidade dessa articulação do que ela costuma fazer. Normalmente, quando a gente faz isso, algumas estruturas, né, que dão estabilidade, né, a parte ligamentar, ela se rompe, e aí é o que eu comentei anteriormente. Dependendo da região e dependendo do ligamento que foi rompido, o tratamento é diferente, né? Então, até agora a gente viu a contusão, que é basicamente a batida, né? O entorse, que é quando você tem um movimento exagerado de uma articulação, mas que essa articulação não sai fora do lugar, que é basicamente você tem a lesão dos ligamentos, de alguns ligamentos, e agora a gente vai mostrar a luxação e vai mostrar a fratura, tá? Normalmente, né, esses casos de luxação e fratura estão relacionados a traumas de uma energia maior, né? Então vamos dar mais uma porrada aqui e aí depois eu vou tirar a parte da musculatura, a parte da pele e vou expor a parte do osso para mostrar para vocês. Então aqui eu vou exemplificar o caso da luxação, né? Ocorreu um trauma nessa região e quando a gente avalia as estruturas, a gente consegue perceber, né, a gente passa pela camada da pele, até a camada da musculatura. Aqui embaixo a gente consegue ver
que os ossos estão preservados, mas quando a gente vai avaliar a articulação, a gente consegue perceber que ela está instável, ela tem um movimento acima do esperado, né? E isso aqui provavelmente aconteceu por causa de uma luxação. Ó. A gente consegue perceber, né, que o osso ele não está congruente, ele tem um movimento acima do normal, né? As partes que normalmente ficam encaixadas, nesse caso aqui, não estão mais encaixadas, né? Foi uma lesão ligamentar muito grave e provavelmente isso aqui foi uma luxação. Então nessa peça eu tirei toda a camada de pele, musculatura que estavam acima dessa articulação e aqui a gente consegue ver a articulação em funcionamento. Então nesse caso, né, a gente consegue ver a articulação em funcionamento e quando você tem uma lesão muito grave, né, que é o que eu comentei no caso da luxação, várias estruturas aqui são rompidas e aí vocês percebem que a articulação que era para ficar dessa forma acaba perdendo a congruência. Então, quando você olha de lado, você vê que o osso que era para estar aqui, a articulação que era para estar nessa posição, ele saiu fora do lugar. Tá? Então, isso daqui é uma luxação. E agora, nesse caso, a gente vai mostrar o que é uma fratura. Então, quando o trauma é forte o suficiente para impactar no osso e ele se quebra, é isso que a gente chama de fratura. Então, nesse caso, esse osso daqui, ele era congruente e depois do impacto, ele perdeu essa integridade. Então aqui ele se dividiu em duas partes. Isso daqui é o que a gente chama de fratura. Muitas vezes a fratura ela acontece, mas os fragmentos continuam bem posicionados, ou seja, o osso você percebe que ele está completamente quebrado aqui, mas ele mantém alinhado, né? E tem casos que o osso ele se quebra e aí fica completamente separado um do outro. Muitas vezes a gente considera nessas fraturas que ficam desviadas fraturas que tiveram um grau de impacto, né, uma força associada maior, né? Mas a fratura basicamente é isso do osso perder a integridade. Espero que vocês tenham entendido todas as explicações. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, vai ser um prazer responder vocês. Se esse vídeo agregou de alguma forma e conseguiu esclarecer, né, a diferença entre cada lesão, encaminha para os seus familiares ou para as pessoas que tenham interesse. E se de alguma forma esse conteúdo te ajudou, agregou, se inscreva no canal e até a próxima, pessoal. Um abraço.